É Deus dizendo para você: eu não me esqueci de você. Eu tenho visto a sua luta, eu tenho visto a sua lágrima, eu tenho visto a sua dor, eu tenho visto a tua privação. Você só fica firme. Eu estou trabalhando, mas do meu jeito. Olá, que alegria chegar até você mais uma vez, trazendo uma palavra de esperança, uma palavra de fé, uma palavra de novos começos, pelo poder transformador do Evangelho de Cristo Jesus. Eu sei que tem situações na vida que nós não entendemos o porquê, não entendemos o agir de Deus, mas lembre-se, o justo sempre vai viver pela fé. A fé que vence o mundo, a fé que produz energia na nossa alma para continuar caminhando na certeza de que algo de extraordinário da parte de Deus vai acontecer. Eu queria que você abrisse seu coração. Eu tenho uma palavra de Deus que vai abençoar a sua vida. Confie em Deus, mesmo sem entender, nem se for andando no escuro, na certeza de que Ele enxerga no escuro. Muito bem, Abacuque, capítulo 1. São 3 capítulos apenas, e nós vamos, dentro do tempo que temos, estudar algumas coisas que estão inseridas nesse texto, que nos ajudam hoje a enfrentar momentos difíceis da nossa jornada. Se você ler o texto, você vai ver de que parece que ele foi escrito ontem, ou até mesmo hoje, porque ele trata de assuntos muito atuais, coisas que continuam acontecendo ainda nos nossos dias. Assim diz a partir do verso 1, e por gentileza, depois que terminarmos a leitura, mantenha a sua Bíblia aberta, diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás, porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas, e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Nós não temos informação nenhuma a respeito de Abacuque, a não ser aquela que nos é trazida no texto, ou seja, de que ele era um profeta. Não sabemos o tempo exato, os teólogos estudiosos não conseguem precisar o tempo em que essa profecia é apresentada. Nós não sabemos a origem de Abacuque, de onde ele veio, quem eram os seus pais, qual a sua origem. Mas isso não diminui em nada, o teor e a seriedade daquilo que ele apresenta como um lamento diante de Deus. Há situações na nossa vida que se tornam tão intensas que eu e você nos apresentamos como Abacuque diante de Deus.
lamentando a nossa luta. Quando nós vemos tanta injustiça, tanta violência, tanta luta, tanto desprezo, e a gente pergunta para Deus como Abacuque: até quando? Até quando eu vou continuar tendo que testemunhar essa injustiça? Até quando eu vou ter que estar vivendo essa violência? Até quando? O desespero do profeta traduz a tristeza do seu coração. Ele está falando do povo de Deus, ele não está falando algo que estava acontecendo no arraial dos ímpios, com gente descrente, com gente que caminhava longe do plano de Deus. Ele estava se referindo a coisas que estavam acontecendo na nação de Israel. O povo de Deus sofrendo. O povo de Deus debaixo de violência. O povo de Deus, como ele disse, debaixo de opressão. O povo de Deus debaixo de injustiça. E ele pergunta: até quando? Você já se fez essa pergunta? Ou você já fez essa pergunta para Deus? Seja sincero. Até quando? Até quando, Senhor? Até quando que essa situação vai continuar? Até quando que eu vou ter que enfrentar essa luta? Até quando o perverso vai prevalecer? Eu estou aqui fazendo tudo direito, eu estou fazendo tudo que é certo, eu estou obedecendo a tua palavra, e o perverso, ele prospera, e nada acontece na minha vida. A história não é nova. A história, ela se repete. Através dos séculos, o dilema de Abacuque se torna um dilema de todos nós. Quando nós não entendemos o porquê de muitas coisas. Uma das coisas mais difíceis da nossa caminhada na fé é ficar sem entender o porquê de muitas coisas. Nós não sabemos. Porque Deus fecha uma porta. Porque Deus permite com que algo tão ruim aconteça. Por que a tragédia bate a nossa porta? Por quê? Até quando? A gente vai se cansando de esperar. Quem que não já enfrentou uma situação em que diz: eu cansei de esperar? Algumas coisas nesse texto, e eu quero pontuá-las nessa noite, servem de orientação para a sua vida, espero eu, porque o texto diz que quando Deus não está agindo de acordo com as nossas expectativas, porque todo mundo aqui tem uma expectativa quanto à ação de Deus na sua vida, certo ou errado? Todo mundo tem. Você tem uma expectativa. Ela é produzida pelas promessas, ela é produzida por aquilo que você ouve, através da ministração da palavra, e gera uma expectativa. E às vezes as nossas expectativas não são atendidas. E posso te dizer uma coisa, graças a Deus que elas não são. Deus começa a agir de maneira tal que fere os nossos planos. E nós não aceitamos. Não aceitamos porque uma porta fecha e a gente se pergunta: por que fechou? A gente quase que espanca uma porta e ela não abre. E você diz: por que não abriu? Por quê? A primeira coisa que a gente aprende aqui, por mais que havia uma frustração no coração de Abacuque, algo é nítido na sua conversa. Ele continua esperando em Deus, mesmo quando ele não consegue perceber o seu agir. Ele continua esperando em Deus, mesmo quando ele não consegue ver a mão de Deus agindo. E deixa eu te dizer uma coisa hoje à noite. Não é só porque você não consegue ver que Deus não está agindo. Às vezes você não consegue perceber. Deus age de uma maneira misteriosa na nossa vida. Deus vai à frente, Deus abre portas, Deus produz livramentos na nossa vida de que nós não conseguimos enxergar. Mas o que eu aprendo no texto é que, mesmo Abacuque não vendo nada, ele vai clamar a quem? A Deus. Ele continua esperando em Deus. A melhor coisa a fazer, na maioria das vezes, quando a gente não sabe o que fazer, você sabe o que é? Nada. Não faça nada. Apenas continue esperando em Deus. Espera em Deus. O salmista no Salmo 37, verso de número 7, diz: descansa no Senhor. Espera
nele. Não te irrites por causa do homem que prospera no seu caminho, por causa daquele que leva a cabo os seus maus desígnios. Olha o que o texto diz: descansa no Senhor e espera nele. O tempo não trabalha contra Deus. Nós que estamos presos ao cronos, nós que estamos presos às horas, aos minutos, nós temos horário para tudo. Você tem horário para tudo, você tem horário para levantar, você tem horário para comer, você tem horário para dormir, você tem horário para o culto começar, e se ele adiantar muito, você reclama. O tempo para tudo. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, Deus não usa relógio de pulso. Deus usa o tempo como uma ferramenta para que Ele possa trabalhar na nossa vida. O tempo nas mãos de Deus é bênção para nós. Ele nunca chega atrasado, mas Ele também nunca vem adiantado. Ele chega sempre na hora certa. Pode ficar tranquilo. Deus não vai dormir no ponto. Abacuque fica revoltado, mas ele nos ensina algo aqui. Ao invés dele tentar resolver a coisa do seu jeito, e olha só, toda vez que a gente tenta resolver a coisa do nosso jeito, não funciona. Não tente passar na frente de Deus, você vai quebrar a cara. Não tenta atropelar os planos de Deus, não tenta resolver a coisa da sua forma. Abraão e Sara tiveram uma conversa, dizendo: olha, está certo, tem promessa, o anjo veio, disse que ia ter um menino, mas até agora nada, vai que o anjo esqueceu, vai que ele errou o tempo, vamos resolver do nosso jeito. Deita-se com uma das nossas servas, ela vai poder te dar um filho, e você aí vai poder continuar a sua descendência. Tem um menino que se chama Ismael. Confusão até hoje. Complicação, criou bagunça, não só para a família naquela época, porque quando o menino, que era a promessa de Deus, atingiu a idade de 12 anos, você sabe o que a Sara disse para ela? Bota esse menino mais velho para sair daqui, não quero mais ele aqui não. Confusão, encrenca, porque todas as vezes que a gente tenta tomar a dianteira de Deus, ouça o que eu vou te falar, é o Espírito Santo de Deus que está falando com você aqui hoje à noite. Todas as vezes que você tenta tomar a dianteira de Deus, no começo parece até que vai dar certo, mas depois desgringola, de uma tal maneira que você diz: que besteira que eu fiz. Continue esperando em Deus. Abacuque, ele vai para Deus. Quando a gente vai para Deus, olha o que diz o verso 5: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos, e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Como você já deve ter ouvido por aí, quando Deus demora, Ele está caprichando. Vai acontecer algo grande na sua vida, você só não desespera, sossega, acalma o teu coração. Deus fala, quando a gente clama, Deus responde. Ele diz: eu vou fazer coisa tal, ou obra tal, que quando eu fizer, nem você vai acreditar. Você podia dizer um glória a Deus hoje à noite. É Deus dizendo para você: eu não me esqueci de você. Eu tenho visto a sua luta, eu tenho visto a sua lágrima, eu tenho visto a sua dor, eu tenho visto a tua privação. Você só fica firme. Eu estou trabalhando, mas do meu jeito. E o jeito de Deus às vezes nos assusta. Porque quando a gente olha o versículo 5, diz assim: nossa, que mistério, que manto. Meu Deus, desenrolou agora o manto. Deus falou, é obra grande, é mistério, é milagre, é prodígio. Aí Deus diz assim: eu vou suscitar os caldeus. Eu vou levantar um exército contra o meu próprio povo. E aí a gente precisa colocar em prática o segundo ponto de hoje à noite. Anota aí, por favor. Porque não é só esperar em Deus. O segundo ponto é confiar em Deus, mesmo quando você não compreende o seu modo de agir. Deus tem os seus caminhos.
quão insondáveis são os seus juízos. Quem conheceu a mente do Senhor? O caminho dele e os pensamentos são mais altos do que o nosso. Deus faz coisas, Deus não erra. Mesmo que você não entenda, confia. Senhor, você já imaginou? É que quando a gente olha o texto, ele parece algo simples para nós. Mas imagine você, Abraão, recebendo uma palavra de Deus, numa terra onde ele tinha tudo do bom e do melhor. Ele já era de uma família próspera e rica. Ele estava num lugar de conforto. E Deus diz assim para ele: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. E ele vai. Não deu para ele qual era o plano de viagem. Não deu o roteiro. Ele só diz assim: vai. Você diz: aonde? Vai. Anda, sai, caminha, porque o justo vive pela fé. É aqui que todas as citações do Novo Testamento sobre o justo viver pela fé são extraídas deste livro. É deste livro. Paulo cita Abacuque, quando ele se refere aos romanos, dizendo que o justo viveria pela fé, ele está falando desse texto. O justo vive pela fé. Eu não entendo, eu não sei de que forma, não faz sentido para mim, parece que vai dar errado, mas eu sei que Deus está no controle de todas as coisas, e eu continuo confiando. Ele diz para caminhar, pode não parecer que tem sentido algum, mas eu confio, porque todo bom relacionamento precisa ter confiança. Abacuque, mesmo sem entender, olha o que ele faz no capítulo 2 agora. Ele diz: eu pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá. E que resposta eu terei à minha queixa? O que Abacuque está dizendo? Eu confio, eu não vou fazer nada sem a direção. Eu confio em Deus. Eu vou para a torre de vigia. Eu vou me lançar nos cuidados do Senhor. A resposta de Deus para Abacuque é um plano. Deus tem planos para você. Deus tem plano para a sua vida. Deus tem plano para você, moço, moça. Você que está nessa luta, no meio desse vale, no meio dessa sua aflição. Quem sabe enfrentando a luta de uma enfermidade, que você não tem resposta para ela. Deixa eu te dizer hoje à noite, você não está entregue à sorte. Você não está à mercê daquilo que as pessoas chamam de destino. Você está nas palmas da mão do Senhor. Ele cuida de você. Ele pensa em você. O teu nome está escrito na palma da mão dEle. Você não está entregue ao acaso. Vamos ver, né? Já ouviram a expressão? Vamos tentar sorte. Eu não tento sorte. Todos os meus dias já estão escritos. Quando eu entrego a minha vida a Cristo, quem controla o meu destino é o Senhor. E Ele diz que Ele me fará andar altaneiramente. Isso quer dizer, a gente não anda. É como dizia o velho funk, ele não anda, ele desfila. Crente é assim, ele não anda, ele desfila. Dá licença, Deus me faz andar altaneiramente. Ele guarda os passos do homem bom. Ele não permite que os nossos pés vacilem. Ele não permite que a gente escorrega. Ele guarda a gente, porque Ele tem sonhos a seu respeito. Aquilo que você acha que deu errado, lá na frente você vai perceber que deu foi certo. Certo, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Terceira coisa que a gente aprende é que quando chega no capítulo 3, já agora o último capítulo, Abacuque então faz uma oração, e a oração dele agora já não é mais uma oração de lamento. Não é. Porque quando você espera em Deus e confia em Deus, o nosso coração muda.
A atitude da nossa alma muda. Ao invés de lamento, ao invés de murmúrio, ao invés de reclamação, nossos lábios começam agora a proferir adoração. Se você for a Lamentações, capítulo 3, quando Jeremias começa a expor a dor da sua alma, ele diz: eu sou o homem que viu a ira do Senhor pela vara do seu furor. Ele diz: a esperança é uma lembrança remota. A alegria já não existe mais no meu coração. Olha como é que começa o capítulo. Mas aí ele toma uma atitude, ele diz: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Aí ele faz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Grande é a sua fidelidade. Bom é o Senhor para os que esperam nele, para aqueles que aguardam o seu livramento. Quando você começa a se lembrar de quem Deus é, o teu coração muda. Deus começa a se revelar a Abacuque. E olha o que Abacuque começa a dizer: tendo ouvido, versículo 2 do capítulo 3. Tendo ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Ele diz: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. E ele então começa a se lembrar do que Deus já fez no passado. Ele o adora pela sua fidelidade, pela sua bondade. E agora, no verso de número 17 e 18, o seu coração, ao invés de estar tomado de lamento, é agora transbordante de esperança. Ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Em outras palavras, ele está desenhando o quadro mais trágico e terrível possível. Pode não ter comida, pode não ter animal no campo, pode não ter esperança, porque já não há fruto na vide, ela está seca, ela não produz. Olha o que ele diz no verso de número 18: todavia, eu me alegro no Senhor. Eu não me alegro nas coisas que Deus faz, eu me alegro em quem Ele é. Terceira coisa que a gente aprende com esse livro, anota aí por favor, é que a gente deve adorar firmado na convicção de quem Ele é. Pode não estar nada do jeito que eu gostaria que estivesse, mas eu continuo adorando ao Senhor. Aqui Abacuque não está tentando ser otimista, ele está sendo realista. Os desafios estão ali. Eu não estou querendo dizer para você que você deve fingir, usar de uma técnica de hipnose. Olha para mim, bem dormida, toda bem dormida. Não tinha um camarada que fazia um negócio desse? Bem dormido, atenção, bem dormido. E agora vai comer tomate achando que é goiaba. Que tem gente que acha que é assim. A luta, né? Eu vou fingir que está tudo bem. Não. Ele é realista. Os desafios estão diante dele. Mas ele está disposto a confiar em Deus. Ele escolhe colocar sua esperança em Deus. E como consequência disso, não há mais lamento nos lábios, há adoração. Ele diz: eu, todavia, me alegro em Deus. Eu me exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e Ele faz os meus pés como os da corça. Ele me faz andar altaneiramente, e vamos para frente. É assim que a gente tem que caminhar. Traga à memória a verdade de quem Deus é. E de que por mais que as coisas estejam num estado crítico, alarmante, porque se você colocar a sua esperança na melhora de qualquer coisa nesse mundo, sinto e lamento lhe informar, a sua frustração tende apenas a aumentar. A alegria do Senhor é a nossa força.
Alegrem-se no Senhor, diz o apóstolo Paulo aos Filipenses. Mais uma vez vos digo, alegrai-vos em Deus. Confio nele, espero nele, tem promessa para a sua vida. E a gente caminha na fé. Está difícil, mas vai melhorar. Está difícil, mas Deus não se esqueceu de mim. Está difícil, mas Ele vai me sustentar. Eu não estou entendendo nada, não faz sentido, mas eu vou obedecer. Eu não vou tentar resolver do meu jeito. Eu não vou tentar dar a minha fórmula secreta para resolver o problema. Não. Eu vou me aquietar e continuar entendendo e sabendo que Ele é Ele é Deus sobre a sua vida. No caos que você enfrenta hoje, em meio às notícias que você tem enfrentado ou tenha que enfrentar essa semana, vá com essa palavra no seu coração. Confie em Deus. Espera nele e o adore em todo tempo. Adorar a Deus quando tudo vai bem, qualquer um adora. Louvar a Deus quando a porta abre, um milagre acontece, a chuva cai, a videira cai fruto, madura toda hora, porque você não tem nem condição de colher tudo que dá. Eu quero ver você adorar quando as lágrimas molham o seu rosto. Eu quero ver você continuar adorando e se alegrando no Deus da sua salvação, quando fecharam a porta na sua cara, quando a violência o atingiu, quando o perverso prevalece. Você tem que entender, está tudo certo. Eu estou nas mãos do Senhor. Ele me guardará debaixo das suas asas. Você está guardado debaixo das asas do Senhor. Ele te guarda. O Senhor é a tua fortaleza. Nele você está seguro. Fica firme. Levanta a sua cabeça. E continue caminhando pela fé. Porque é pela fé que você vai vencer. Amém. O autor aos Hebreus afirma, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Não desanime, persevere, continue caminhando. Eu sei, às vezes a luta se torna intensa demais. O mar agitado, mas o Senhor continua no controle de todas as coisas. Eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida e declarar que, em nome de Jesus, as portas vão se abrir, um milagre vai acontecer para a glória do Senhor. Pai, eu quero abençoar a vida de cada um destes que nos acompanha agora, que o teu favor os alcance, que o milagre, Senhor, rompa como o sol no amanhecer e que em meio a essa luta, em meio a essa dificuldade, eles possam se agarrar nas tuas promessas, crendo que aquele que fez a promessa é fiel. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. Antes de me despedir, eu quero fazer um convite todo especial a você. Todos os domingos é dia de celebração aqui na Comunidade da Esperança. Nós temos 2 reuniões, 10h15 da manhã e às 18h30. Eu gostaria muito de receber você. Mesmo não sendo de Campinas e da região, você pode acompanhar o nosso culto pelas redes sociais, pelo nosso Facebook e pelo YouTube. Você vai ver aqui no pé da tela as informações e venha conosco celebrar o amor de Deus. Que Ele te abençoe, que o favor do Altíssimo te envolva e, querendo Ele, estaremos de volta no próximo programa.